Seja muito bem-vinda à nossa Obrigada, Tribuna Fábio. Independente, viu? Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Olha, Áurea, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vejo as pessoas só se autocriticando ou falando mal. Agora tem as eleições por aí. Ai, não, eu não sei. O país não vai para frente. Eu quero saber quais são os benefícios do discurso positivo. Agora, é possível a gente ter um discurso positivo? Boa noite. Boa noite. É uma questão de decisão, não é? É um estilo de vida. Nós podemos controlar o tipo de vocabulário que emitimos. Se eu só ouço o que é reclamação ou discurso negativo e entro nessa onda, provavelmente eu vou repetir as mesmas coisas que eu ouço. Então é importante avaliar, em primeiro lugar, qual tem sido o seu discurso. O discurso que eu digo é qualquer conversa, qualquer fala, não precisa ser um discurso oficial de alguém frente a um público. Pode ser uma conversa no café, no ônibus, no metrô, enfim, as conversas que nós temos todos os dias. Inclusive as conversas que temos em família, né? Sim. Também a gente vê que às vezes a gente vai indo lá para baixo, a gente melhorar um pouquinho esse nosso bate-papo. Olha, eu quero que você participe da nossa conversa. 11 9503 3870. O Thiago já está colocando aqui no vídeo para você participar. Nós estamos ao vivo e você participa através do WhatsApp, colocando a sua mensagem de texto com o seu nome e a localidade da onde você está falando. Agora, a gente costuma falar do jogo do contente. Fazer o discurso positivo não é fazer o jogo do contente? É uma bela pergunta. O jogo do contente é uma expressão que nasceu de um clássico da literatura infantil, Poliana, em 1913. E a história é muito interessante para quem ainda não teve a oportunidade de ler. Não vou contar o final, mas para dizer que a menina, a protagonista, Poliana, ela perdeu os pais, ficou órfã e teve que morar com uma tia, que não era uma pessoa de fácil convivência. Como a Poliana tinha aprendido com o pai essa história do jogo do contente, ou seja, só enxergar o que é positivo, para ela foi mais fácil conviver com a tia, tão durona, com tudo muito rígido, e até contaminou no bom sentido, inspirou a tia a ver o lado positivo da vida. Então, o lado positivo seria, por exemplo, se eu, sem querer, deixo essa caneca cair no chão e ela se quebra, ao invés de xingar a caneca ou achar ruim porque ela se quebrou, eu posso dizer, puxa, que bom que não foi no meu pé. Né? Então, é sempre olhar para o lado positivo e assim você pode construir um caminho melhor para a sua vida. Isso atrai coisas positivas também. Bom, já nós vamos continuar esse papo aqui, tá? Eu vi que você trouxe também... Eu trouxe de presente para você um audiolivro e um livro. Isso, os dois são sobre media training. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui é um audiolivro, é um livro em CD, é isso? Isso, eu gravei 99 dicas para ajudar pessoas que dão entrevistas para a imprensa, como as que sentam aqui nesse lugar para falar com você todos os dias. Então esse daqui é um audiobook, a pessoa ouve o livro, é isso, né? Isso. E esse daqui é Backstage, lições de media training, 31 histórias sobre os bastidores e entrevistas jornalísticas. Sim, olha que legal esse aqui. Esse é um dos treinamentos que eu faço para ajudar pessoas que dão entrevistas, não só a perderem o medo de estar aqui ao vivo falando para um jornalista, um apresentador de programa de TV, ou rádio, jornal, enfim, qualquer que seja o veículo, mas também possam usar adequadamente o que falam numa entrevista. Por exemplo, o discurso positivo, ao invés de falar em crise, mesmo que tenha acontecido algo pontual, algo negativo, vamos construir soluções, saídas, prováveis saídas, para que as coisas melhorem, não é? Porque se só pensarmos negativamente... Vou ler com o maior carinho. Agora, eu acho que os candidatos aos cargos eletivos deveriam, então, ouvir o seu audiobook ou ler o seu livro, né? Para ver os lados positivos, né? Pois é. Espera só um minutinho que eu vou dar um recadinho, já a gente continua com o nosso papo aqui. Bom, vamos continuar esse assunto que está muito interessante. Eu queria saber o seguinte... como que a gente pode se manter, se é que há essa possibilidade, né, Áurea, de se manter blindado de tantas ocorrências negativas, tristes que nós temos no dia a dia e não contaminar o nosso discurso positivo? É possível isso? É possível, eu acredito nisso. A decisão tem que partir de sair do piloto automático para realmente viver no agora. É um estado, né? Viver no agora, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu não estou indo na corrente dos outros, Maria vai com as outras, ou efeito manada, nada disso, não é piloto automático.
Então, se eu ouço um discurso negativo repetidamente, por exemplo, no círculo de amigos, na família ou no trabalho, eu posso primeiro tentar influenciar essas pessoas. Pessoal, vocês não acham que a gente está falando muito tudo negativo? Vamos tentar mudar esse discurso? Se houver uma resistência, a pessoa pode escolher não falar tanto com essas pessoas ou não entrar nesses assuntos, falar só o suficiente, para começar a perceber que ele está no controle dessa situação, tanto de ouvir, por exemplo, escolher noticiários, escolher as notícias que lê pela internet, para poder perceber o que ele realmente entende que vale a pena. Uhum. Uma coisa que eu queria perguntar seria com relação a aquelas pessoas que já vêm com o assunto pronto. Quando a gente está em algum lugar, geralmente num jantar ou num encontro, né, de amigos ou familiares, a gente percebe que muitas das vezes as pessoas já vêm com aqueles assuntos prontos. E é difícil da gente fugir desses assuntos. Qual que seria a maneira, por exemplo, existe alguma forma da gente mudar o assunto sem agredir aquela pessoa que trouxe, sem ser indelicado? Você pode mudar a página sutilmente. Tá? Então, ele vem com o assunto pronto e negativo e você vai, por alguns segundos, ouvi-lo e também pode comentar alguma coisa sem incentivar o discurso negativo, né? E depois colocar, você viu uma outra situação assim, eu li hoje que tal, e já muda de assunto, tá? Então, não quer dizer que você está fechando a porta na cara da pessoa ou dizendo, sobre isso eu não falo. Não é discurso agressivo. Se nós fugirmos do discurso negativo, não podemos ter um discurso agressivo, né? Uma das coisas que eu mais percebo é que quando a gente começa um assunto positivo, é interessante como o clima, né, ao nosso redor, ele também melhora. Quer dizer, a gente percebe que tudo começa a fluir de uma maneira muito melhor, não é isso, Áurea? Sim, um dos benefícios é esse. Você atrai pessoas que têm a mesma vibração, ou seja, que compartilham do discurso positivo, que vêm contar histórias também positivas e interessantes, e isso, claro, vai provocar um bem-estar em todos. É natural. O Sérgio está participando aqui do nosso programa. Ele está dizendo que ele trabalhava numa grande rede de supermercado em que os diretores utilizavam assim sempre essas ideias mais para baixo, deixavam os funcionários mais para baixo. Os diretores também têm que aprender a utilizar esse discurso positivo, Sim. Não é? Os líderes têm que inspirar sempre por exemplos bons. E um dos exemplos bons é a prática do discurso positivo. Tá. Eu defendo isso porque realmente entendo que isso pode mudar uma sociedade. Você vê que o discurso positivo facilita até a venda. O nosso colega ali usou o gancho do discurso positivo para colocar como um dos benefícios do produto dele, né? E isso realmente faz com que as relações fiquem mais saudáveis, porque você tem mais prazer em conversar com alguém que vem te trazer uma notícia boa e não tem sempre um discurso pronto falando de algum crime que aconteceu ou de alguém que cometeu uma trapaça. Isso vai nos levar a quê? Qual é o objetivo disso? Deixar as pessoas com medo? Deixar as pessoas receosas em fazer negócios, em comprar, em vender? Precisamos mudar esse roteiro para que a gente possa ter resultados diferentes também. Eu ia falar isso também. Às vezes a busca pela audiência, vamos supor, dos programas jornalísticos, leva eles a trazer, no início do telejornal, muitas das vezes, assim, assuntos tenebrosos. Depois, quando você vai ver, tem 2 ou 3 só que são positivos, mas o restante é um conteúdo muito negativo, né? Você acha que isso influencia a realidade que nós estamos vivendo hoje no país? Completamente, Fábio. Acredito que sim. Se nós tivéssemos o poder de decidir que, pelo menos por um mês, não seriam mais veiculadas notícias negativas, eu tenho certeza que a sociedade mudaria. Não só na forma de pensar, mas na forma de agir, porque a ação é uma consequência do pensamento. Então, as pessoas ficariam seria mais fácil fazer negócios, comprar, vender, fazer amizades, fazer contatos, enfim, a saúde das pessoas seria facilitada por conta disso. Ou seja, de verdade, a gente falar sobre os problemas ou até mesmo sobre violência, por exemplo, faz com que a sociedade se torne mais problemática, mais violenta. É isso que você está querendo dizer? Sim, eu acredito que sim. Não existe uma prova científica disso, mas se você fizer uma experiência e pode conversar com pessoas que têm o costume e o hábito, porque é um hábito ver notícias negativas, de assistir todos os dias determinados programas ditos sensacionalistas. E se você perguntar para elas, elas se sentem com medo, receosas e estão sempre falando de notícias negativas.
Se você fizer uma outra experiência com pessoas que fogem disso, com certeza o discurso delas é outro, o brilho nos olhos é outro, elas têm planos de vida, elas ousam, apostam, se expõem e têm mais resultados positivos. Vamos falar sobre redes sociais? Uau! Daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, Áurea. Vamos falar de redes sociais? Porque a gente vê de tudo em redes sociais. Agora, né, a gente acaba vendo, por exemplo, as pessoas até se desligando, falando, olha, se você não votar em tal candidato, me delete da sua rede de amizades. Quer dizer, um negócio assim radicalíssimo. E nós temos uma pergunta aqui do André Paulo, da Praia Grande, São Paulo. Um abraço carinhoso a vocês aí do Litoral Paulista. Ele está parabenizando o tema e o nosso programa, e ele está perguntando se tudo que é postado nas redes sociais costuma ser um reflexo da pessoa, se ela é positiva ou negativa. Sim, acredito que sim, é o espelho. Você É o só espelho diz da sociedade. ou escreve aquilo que você é. A nossa comunicação é reflexo do nosso comportamento. Por isso, para que a comunicação seja diferenciada, é importante alterar o comportamento. E uma orientação muito fácil de ser praticada, não simples, mas fácil porque ela é aplicável, dá para fazer, é a prática de virtudes. Todas as práticas do bem podem refletir num comportamento também mais positivo e, por consequência, numa comunicação mais positiva. A gentileza, todos os dias, a vida nos dá muitas oportunidades para sermos gentis. Quantas delas nós aproveitamos? Ser gentil com iniciativa, não precisa esperar você dizer, estou precisando de ajuda. Eu percebo que você está aí com alguma dificuldade. Que ajuda, Fábio? Essa é a iniciativa. Ter paciência, ser mais generoso, ter empatia, se colocar no lugar do outro, todas essas práticas que todos nós sabemos, todos nós já aprendemos, mas por algum desvio, durante a vida deixamos de fazer algumas ou com menos intensidade, é importante resgatar, decidir realmente praticar virtudes com força, porque isso pode mudar o comportamento e a comunicação. Agora, se a gente pudesse sugerir para o telespectador um passo a passo, vamos dizer assim, para conquistar, para praticar esse discurso positivo, a gente começar já, imediatamente. Qual que seria a sua dica? O que você diria? Em primeiro lugar, se perceber. Realmente perceber, por exemplo... Olhar para si mesmo. Olhar para si é um trabalho interno, é autoconhecimento isso. Então, entender se você faz algo no automático, se você tem uma ideia porque os outros têm ou porque ele é realmente algo que você refletiu e entendeu que é importante defender. Tá? Então, quando você para se perceber, você pode fazer os ajustes necessários na sua forma de ser e se comunicar. Todos os ajustes que envolvem isso. Depois, olhar as oportunidades e não somente a crise. Não aconteceu, não dizem que alguns choram e outros vendem lenços? Sim, então, é uma verdade. oportunidade de vender lenços porque tem gente chorando. Então, quais são as oportunidades que eu posso aproveitar? Na medida em que você enxerga as oportunidades, você também naturalmente para de reclamar. Porque, olha, tem mais coisa boa do que coisa negativa. Olhar para si mesmo e perceber os seus aspectos positivos, e essa é a quarta dica, é também uma forma de se aceitar mais, se gostar mais e, portanto, se eu estou satisfeito com a minha vida e com quem eu sou, por que eu vou só ficar reclamando e falando coisas negativas? E, por último, a ponderação, que é uma das virtudes que podem ser praticadas e ela traz as outras aí em conjunto para que isso possa realmente modificar a forma de ser e de falar. Não é um passo a passo básico assim, vou fazer isso, mas é o começo de uma trilha do autoconhecimento que qualquer um está apto a fazer, é só uma questão de decidir. Olha só, tem a participação da Janaína de Ribeirão Preto. Ela diz assim, boa noite, Fábio e Áurea. Boa noite. Parabéns pelo programa, ele é bem positivo. Muito obrigado. Obrigado por nos ajudar. Eu que agradeço de você estar assistindo o nosso programa e participando. Ela diz que presta concursos, mas não consegue passar em nenhum. Ela acha que tem um discurso muito negativo. Por onde ela pode começar? Um discurso negativo dela mesma? Dela mesma. Então, a mudança começa na mente. Tem uma... Pensar, né? Sim, pensar. Tem uma ideia interessante que a mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Por exemplo, se eu te disser agora, Fábio, lembra daquele sorvete de abacaxi que a gente experimentou outro dia? Gostoso. Sabe aquele sorvete de limão? Enfim, vou falar de alguma coisa cítrica para dar aquele monte de saliva na boca, não é? Ou seja, eu não estou tomando um sorvete agora,
mas a minha mente acha que eu estou, porque eu estou pensando nisso. Entendi. Isso é um exemplo básico, né? A mesma coisa de eu falar, enfim, não pense agora num macaco cor-de-rosa. Você vai pensar, né? Mas você disse o não, pediu para não pensar, a mente não sabe o que é não, ela vai pensar exatamente naquilo, tá? Entendi. A programação neurolinguística nos ajuda a modificar essa linguagem. Então, pensar positivo já ajuda a construir a realidade que você deseja. Se você abrir uma tela na sua mente e pintar essa tela branca do jeito que você quiser, você pode colocar ali o cenário que você desejar. Então, para a Janaína pensar, estou muito feliz de ter sido aprovada nesse concurso. Ela não foi ainda, tá? Mas ela já está construindo essa realidade. É claro que é preciso estudar, como ela tem feito, é preciso se dedicar, porque não acontece por milagre, assim, só porque eu pensei, eu vou ter amanhã $1 milhão na conta e uma Ferrari na porta de casa. Não é assim, não é? Tá. Mas é importante que se construa outras formas de conseguir a realidade, de alcançar a realidade que você deseja, pensando no positivo. Normalmente as pessoas não idealizam estar no meio de uma guerra com várias bombas circulando sobre a sua cabeça. Ninguém pensa algo negativo dessa maneira, não é? Você quer algo positivo. Pensar e sentir-se naquele momento, vivenciando aquelas emoções, vai facilitar o encontro, essa busca. Levando um pouquinho para o lado do que você está falando, por exemplo, eu posso conversar sobre os meus sonhos, aspirações, Sim. desejos profissionais, pessoais. Isso também ajuda no discurso positivo, não é Sim, isso? ajuda sim. E isso faz com que eu consiga completá-lo também, ou não? É um passo, É um um passo. caminho para isso, não é? E é importante que quando você fala de sonhos, idealizações, você já está reconhecendo o seu potencial para alcançar tudo isso. Entendi. E a grande dificuldade que eu percebo nas pessoas é não aceitar esse reconhecimento. É a noção muito baixa, muito fraca de merecimento. Então é como se eu pensasse, será que eu mereço mesmo isso que eu tenho hoje, o cargo que eu ocupo, o salário que eu ganho, o carro que eu tenho, enfim, a família que eu tenho, né? Não são só coisas materiais, mas tudo de bom que você tem. Se você tem dúvidas quanto ao que você merece, talvez você perceba que não aceita muito isso. Tem 4 palavrinhas que eu considero muito mágicas, que eu costumo dizer que quando você recebe alguma coisa, qualquer coisa, pode ser uma gentileza no trânsito, ou, por exemplo, nesse momento aqui, eu quero falar isso para você, eu aceito, eu agradeço, eu mereço e eu quero mais. Não é? Quando você diz agradeço, aceito, mereço e quero mais. Estou até anotando, hein? Por que não querer mais? Eu quero mais oportunidades de entrevista para poder falar sobre esse assunto para as pessoas, para poder inspirar, não é? Então, quando você percebe isso, você entende que tudo vem para você, porque você está buscando isso. Né? Eu estou querendo que venha, estou nesse caminho, nessa busca. Que coisa linda. Ó, eu quero terminar com essa palavra, nem vou mexer mais aqui, porque eu quero que você que está em casa também, né, levante esse ânimo nesse final de ano, que nós estamos caminhando para o final do ano e queremos ver todos vocês bem. No seu site a gente encontra o livro e o audiobook também? Tem uma loja online. Então, vou mostrar aqui para vocês novamente, olha, www.aureareginadesá, tudo junto, .com.br, está aparecendo aqui no vídeo para você, bate uma fotinho, depois você acessa o site, se você quiser o livro, então conhecer um pouco mais do trabalho da nossa convidada, fica aqui o registro do site, aureareginadesá.com.br. E tem no site um e-book gratuito que eu mando para quem se inscrever, com 5 dicas para que a sua comunicação se torne mais positiva. No site também? Tem. Então tá certo. Você acessa o site, lá tem todas as informações. Que papo gostoso, foi muito bom. Obrigado, viu, por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Volte outras vezes. Opa, só convidar. Já está convidada. Obrigada, Pronto, a gente marca mais uma vez para você vir conosco.